Olá, seja muito bem-vindo a mais um Retrospecto Tributário, seu boletim semanal de notícias do mundo tributário. Na semana de hoje, veremos uma importante decisão que consolidou o entendimento do STJ sobre equiparação à exportação daquelas vendas feitas para a Zona Franca de Manaus e como essas vendas se beneficiam do Reintegra. Essas e outras notícias na nossa edição de hoje. Acompanhe! Olá, eu sou Letícia Amaral, sócia da Amaral e Asbeck Advogados, e na nossa edição do Retrospecto Tributário de hoje veremos as principais notícias do mundo tributário entre os dias 18 e 22 de fevereiro de 2019. Caso você ainda não seja assinante do nosso canal Direito da Inteligência dos Negócios, por favor assine e ative o sininho para receber todos os nossos episódios. Vamos iniciar com as notícias gerais relacionadas ao mundo tributário, e a primeira delas é uma notícia do Conjur, do dia 19 de fevereiro, que noticia que o Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, entrou com pedido no STF para ser amicus curiae daquela discussão sobre se é crime ou não deixar de pagar ICMS declarado. Então, de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, o fato de o contribuinte registrar em livros fiscais o imposto devido e não o pagar não deve ser considerado como crime de apropriação indébita, pois não há apropriação de imposto devido por terceiros, já que o ICMS é devido pelo próprio contribuinte e cabe a ele decidir se repassa ou não o valor do ICMS ao consumidor final. Outra notícia geral, ainda do dia 20 de fevereiro, é de que não incide contribuição previdenciária sobre o benefício especial da Lei 12.618 de 2012, que veio estabelecer um regime de previdência complementar para servidores federais. Então, é uma notícia que foi publicada no Conjur e fala de uma consulta da Receita Federal publicada no dia 18 de fevereiro, em que se esclarece que esse benefício especial não pode ser considerado ou equiparado a provento de aposentadoria ou pensão para fins de aplicação da legislação previdenciária. E por conta disso esse benefício não está sujeito ao pagamento das contribuições previdenciárias. A notícia também alerta de que já havia sido reconhecido essa não incidência de contribuições previdenciárias pela Advocacia Geral da União e agora a Receita Federal também emite consulta afastando ou interpretando a legislação de forma a afastar a incidência da contribuição previdenciária. Uma última notícia geral aqui é de que o ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu no dia 21 de fevereiro em conceder mais 12 meses de prazo para que o Congresso Nacional regulamente os repasses da União para os estados relacionados ao ICMS, em especial naquelas condições em que não há incidência do ICMS sobre exportações de produtos primários e semi-elaborados ou de alguns serviços. Então, essa é já uma discussão que vem há anos, e em 2016 o plenário do STF tinha concedido mais 12 meses para que o Congresso regulamentasse a Lei Candir, e isso não foi feito até hoje, mas por meio dessa decisão, concedido numa ação direta de constitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes dá mais 12 meses de prazo. Agora passaremos a notícias relacionadas a decisões, começando pelas decisões do CARF. Temos duas notícias principais. A primeira é de que a primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão do CARF entendeu que aqueles produtos que são isentos do PIS e COFINS importação ainda assim estão sujeitos ao adicional de 1 ponto percentual. Havia essa discussão, aqui no caso o contribuinte ele era isento do COFINS importação e além disso não recolheu o 1% adicional. Mas aqui o conselheiro Laércio Liana Cruz Júnior afirmou que apesar de os produtos importados pela empresa terem direito à isenção da alíquota do COFINS importação, ainda assim é obrigatório pagar 1% do adicional determinado por lei. Então é uma notícia que pode impactar na vida de outros contribuintes que também se encontram nessa situação de ter
ou COFINS importação isento e, no caso concreto, estar ou não recolhendo esse 1 ponto percentual. Outra notícia do dia 18 de fevereiro é que o CARF reconhece imunidade de empresa pública que presta serviço público. Uma decisão da segunda turma ordinária da 4ª Câmara da segunda sessão do CARF, por unanimidade, reconheceu a imunidade tributária recíproca de uma empresa pública prestadora de serviços públicos. Aqui, no caso, a discussão era sobre a incidência do ITR sobre um imóvel de uma empresa pública utilizado na implementação de perímetros públicos de irrigação. No voto, a relatora conselheira Renata Torati Cassini afirma que as empresas públicas, quando prestadoras de serviço público, equiparam-se às autarquias e, por isso, são alcançadas pela imunidade tributária recíproca, conforme já havia decisão firmada pelo STF. Agora passaremos às notícias relacionadas a decisões judiciais, começando pelas decisões federais. A primeira delas, noticiada no Jornal Valor, do dia 18 de fevereiro, fala que a Justiça Federal do Espírito Santo autorizou a um grupo atacadista de peças, pneus e acessórios para bicicletas, triciclos e motocicletas a retirar o PIS e a COFINS da base de cálculo dessas próprias contribuições, ou seja, do próprio PIS e do próprio COFINS. Então, essa decisão vem como repercussão daquela decisão do STF, que autorizou a exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e COFINS, e o fundamento jurídico é o mesmo, ou seja, esses pagamentos a título de PIS e COFINS não podem integrar o conceito de receita, e por isso também não podem estar sujeitos à incidência do próprio PIS e da COFINS. Aqui na decisão, a juíza Enara de Oliveira Olímpio Ramos Pinto, ela entendeu, que esse mesmo raciocínio do STF se aplica às contribuições sociais e, de acordo com ela, o valor arrecadado não incorpora o patrimônio do contribuinte, não representando faturamento ou receita, mas sim apenas ingresso de caixa. Daí a razão pela qual não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Uma outra notícia, também do dia 18, é que o STJ decidiu que inscrição de dívida fiscal em processo de falência não prescreve. Aqui é uma tese que foi definida pela 4ª turma do STJ e afastou a prescrição de 5 anos aplicada a processo de falências pelas instâncias locais. No caso aqui, uma decisão foi do ministro Felipe Salomão e ele afastou a decisão anterior do TJSP por entender que os créditos tributários não se submetem ao concurso formal ou processual instaurado com a decretação da falência ou com o deferimento de repercussão judicial, ou seja, não se subordinam à força atrativa do juízo falimentar ou recuperacional, motivo pelo qual as execuções fiscais devem ter curso normal nos juízes competentes. Então, uma decisão aqui bem interessante para aqueles casos em que há decretação de falência de empresas com dívidas tributárias federais. Outra decisão interessante relacionada àquela questão do conceito de insumos para fins de acreditamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Nós sabemos que recentemente a Receita Federal publicou solução de consulta em que ela interpreta restritivamente ao contribuinte o conceito de insumo e ainda coloca isso como justificativa de que essa sua interpretação estaria de acordo com o STJ, o que sabemos que não é o caso, e isso inclusive é tema do nosso episódio do Dia Entrevista dessa semana. Por favor, continue acompanhando aqui no canal. Mas nesse caso aqui, uma decisão liminar da primeira vara federal civil da Seção Judiciária do Estado de Rondônia deferiu a suspensão da exigibilidade de créditos de PIS e COFINS para todas as empresas que estejam associadas à Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. Então, foi mandado de segurança coletivo em que a Justiça efetivamente entende como aplicável ao caso o conceito de insumo do STJ e não esse conceito que foi noticiado aí recentemente pela Receita Federal em sua solução de consulta. Então, uma decisão bem importante que abre margens a outros contribuintes também pleitearem liminares no Poder Judiciário. Outra decisão destaque é de que a primeira turma do STJ
estendeu os benefícios do Reintegra às vendas para a Zona Franca de Manaus. Já existia esse entendimento pela segunda turma e agora a primeira turma vem dar decisão no mesmo sentido, ou seja, consolida o entendimento do STJ sobre a equiparação à exportação de todas aquelas vendas que são feitas à Zona Franca de Manaus e podem se beneficiar da lei do Reintegra em relação a créditos nas exportações. Então, uma decisão bem importante que foi noticiada no dia 20 de fevereiro pelo jornal Valor Econômico. Para finalizar o nosso retrospecto tributário de hoje, uma última notícia da primeira turma do STJ, que entendeu que o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicado nas execuções fiscais. Então, essa é uma decisão importante porque em execuções fiscais, normalmente o que se permite é a responsabilização de sócio quando ele já está discriminado na certidão de dívida ativa. E isso acontece pela aplicação do Código Tributário Nacional. Mas, no caso aqui, o sócio foi incluído na execução fiscal por meio do incidente da desconsideração de personalidade jurídica e não foi aberto prazo para manifestação conforme determina o Código de Processo Civil de 2015. Então, travou-se essa discussão se no caso se aplicariam os artigos 124, 134, 135 do CTN ou se aplicaria as disposições do novo CPC para execução fiscal. E, no caso aqui, o ministro relator Gurgel de Faria, ele citou a jurisprudência do STJ sobre desconsideração de personalidade jurídica e formação de grupos econômicos e destacou que se os nomes estão indicados na certidão de dívida ativa, seja o nome do sócio ou o nome do grupo econômico, aí não seria necessário o incidente estabelecido pelo CPC 15, porque no caso se aplicaria o CTN. Contudo, nos casos em que esse pedido de inclusão de sócio é feito posteriormente já no transcurso ou no decorrer da execução fiscal, aí sim é considerado como desconsideração da personalidade jurídica e deve sim ser aberto prazo e se exigir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em favor daquela pessoa que está sendo chamada a responder à execução fiscal. Então, uma decisão bem interessante, bem importante aqui para as defesas em execução fiscal. E essa foi a nossa edição de hoje do Retrospecto Tributário. Outras notícias você encontra em nosso blog, no site da Amaral e Asbeck Advogados. E eu te convido para continuar acompanhando o nosso canal e colocando aí suas dúvidas e seus comentários para que assim a gente possa melhorar cada vez mais. Até a nossa próxima semana.